Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, episódio número 34 já. 34. 34, estamos indo na velocidade da luz, né? A gente nem sente o tempo passar, né, Gui? Rumo aos Cada 50. semana, rumo aos 50, exatamente. Bora lá. Bom, o negócio é o seguinte, hoje nós temos um tema bem bacana, um tema bem especial, que frequentemente a gente faz um bate-papo, né, com alguém da nossa audiência. Obviamente que a gente traz alguém que, além de ser da audiência, alguém que já é nosso aluno, que está performando, que está tendo resultado com o nosso conteúdo, com o nosso material, e a gente traz aqui para a gente bater um papo, conhecer, entender o que a pessoa está trazendo diferente e mostrar, na verdade, para a nossa audiência, para o nosso público, como que está fazendo, o que está fazendo, que é o seu diferencial, né? Só para trazer aqui para o pessoal também ter bastante clareza, a grande maioria da nossa audiência nos pede, né? E adianta muitas perguntas e nos faz questionamentos sobre os nossos produtos. Então, esse é o podcast que vai te trazer clareza do que você tem que fazer para poder subir degraus aí no teu negócio, na tua carreira e fazer o teu negócio ganhar escala, né? Escala de vendas, marketing, enfim, isso tudo. Bom, esse que vos fala então é Vinícius Gomes Machado, sou empreendedor da área da saúde há mais de 15 anos, sou um dos diretores da Mercofit, que é uma agência que trabalha para você, faz o seu negócio decolar e atende a nível de gestão e marketing de negócios da saúde, na área da saúde. E você, Gui, se apresenta aí um pouquinho. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo aí a nossa gravação, seja no YouTube, podcast, em qualquer plataforma, seja bem-vindos, tá bom? Muito contente hoje, primeiramente, já de falar de Karine aqui. Ela vai contar um pouquinho para vocês da história dela, vai contar um pouquinho de quantos podcasts ela já ouviu aí, já assistiu, igual vocês também que estão vendo aí, tá bom? Então, estou muito contente da Karine estar aqui. É muito simbólico isso, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, estou muito, muito contente mesmo de estar gravando esse podcast, está dando certo. Deus é sempre maravilhoso, né? As coisas acontecem de um jeito incrível, né? E depois eu vou contar tudo isso para vocês, assim. Quem não me conhece, meu nome é Guilherme Fattori, eu sou fisioterapeuta e profissional da saúde, como você que está assistindo aí, tá bom? E hoje eu sou líder do movimento de profissionais da saúde que se destacam pelo seu propósito para ajudar cada vez mais pessoas, para ter uma demanda infinita de pacientes, para poder dobrar, triplicar o número de faturamento, enfim, eu sou apaixonado em ajudar pessoas com soluções, encontrar pessoas que têm um problema e fazer essas duas se encontrarem e tornar o mundo um pouquinho melhor, tá bom? Então, espero que nesse podcast aqui vocês tenham papel e caneta na mão aí, como sempre, para tirar sacadas, aproveitar da melhor forma possível. Eu vou tentar entregar o máximo para vocês aqui nesse podcast de hoje, tá bom? Perfeito, Gui, show de bola. E então, nosso bate-papo hoje é com a Karine. Karine, queria que tu te apresenta, né? Fala um pouquinho de ti, depois a gente entra em mais a fundo, enfim, na tua profissão, o que tu faz, como tu fez para estar aqui hoje, né, conosco, batendo esse papo. Pronto, boa tarde a todos que estão ouvindo esse podcast. Eu me chamo Karine Brito, sou fisioterapeuta, atuo hoje com atendimento, ajudo as pessoas que têm dor nas costas, hernia de disco, dores musculoesqueléticas, a viverem sem dor. E eu faço esse atendimento através tanto do domiciliar quanto clínico. Então, eu estar aqui hoje está sendo uma honra, porque realmente me ajudou muito o programa do Guilherme. Os podcasts que eu tenho ouvido de vocês realmente têm me dado muitas sacadas boas e que me fizeram cada dia mais buscar mais conhecimento, conhecer um pouco mais de como funciona o marketing, como funciona a gestão, como funciona essa parte de vendas, e realmente tem me ajudado muito, porque é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Então, quando eu saio logo, eu tomei logo um baque, né, de realidade. Eu falei, pronto, agora eu tenho que aprender muita coisa que eu não aprendi lá. E aí foi que eu conheci Guilherme. Eu conheci Guilherme bem justamente quando eu tinha acabado de formar, que eu formei em 2020. Então, eu tinha alguns meses que eu tinha formado, estava começando a atuar na área. E aí ele já me deu, na primeira conversa que eu tive com ele, as sacadas muito boas. E aí eu comecei a ouvir o podcast de vocês, conhecer um pouquinho mais e aprendi muito, muito com vocês. Até que eu entrei na mentoria, que tem me beneficiado bastante.
Show de bola, cara. Muito bom escutar isso. Só um parênteses, né, Gui? Te ligou a apresentação da Karine? Já fez o pitch ali já. Não, e outra, né? A diferença de alguém que não é querer puxar já o assado para a nossa brasa, né? Mas já puxando o posicionamento dela. Cara, assim, ó, Clareza, objetividade, sim. 90% das pessoas que chegam até a gente, né, falando por mim, assim, que vão contratar ou a nossa consultoria ou contratar a nossa agência, se eu pergunto o que elas fazem, Nossa senhora. cara, mais de 90% já vão É o direto. contrário. É superficial, é pouco específico, não dá para entender. Exatamente. Ou se eu simplesmente falam, eu sou fisioterapeuta, ou eu sou dentista. Tipo, sou obrigado a saber o que a pessoa faz. Não é assim que funciona. E olha o posicionamento dela já com o curso, né, nos acompanhando também aqui no podcast, enfim, totalmente diferente, né? Mas vamos lá então. Karine, seguinte, o que acho que faz muito sentido aqui para nossa audiência, né, é entender principalmente de ti, o que foi o gatilho assim que te fez mudar, tipo, tá nos acompanhando, tá vendo o nosso material mais gratuito mesmo, né, acompanhando o nosso conteúdo, e o que te fez mudar assim, eu preciso investir na minha carreira, preciso investir em mim e dar o próximo passo mesmo e fazer parte de um outro time, né? Subir um degrau aí e fazer parte de um outro time, o time que investe e que realmente faz acontecer as coisas, né? Qual foi o gatilho? Assim, o que tu escutou? Foi um podcast? Foi, sei lá, uma live do Gui? Não sei, o que te mudou assim para tu dar esse próximo passo? Bom, na verdade, quando eu formei, eu comecei a buscar muito conhecimento, tanto na parte técnica e principalmente nessa parte de gestão, de vendas, de marketing. Então, como eu falei, eu já acompanhava o conteúdo de vocês e eu comecei a fazer coisas por conta própria, né? Até porque, querendo ou não, quando a gente está no começo, a gente termina tendo pouca possibilidade de investimento. Então, a gente tem que selecionar bem o que vai investir. Só que eu fiz o contrário. Ao invés de procurar logo alguém para poder diminuir meus gastos, eu fiz o contrário. Eu terminei indo por conta própria. E nessa brincadeira, acho que eu gastei muito mais dinheiro. Acho não, eu gastei muito mais dinheiro do que quando realmente investi na mentoria. Porque, assim, quando eu investi, eu percebi que o retorno foi muito maior do que esse tempo todo que eu estava fazendo sozinha. Então, até me arrependo de não ter feito antes, né? Na primeira oportunidade que eu tive, eu não fiz. E o gatilho que eu tive foi justamente esse. Foram os erros que eu cometi, né? Que me fizeram trouxeram alguns aprendizados e tudo. Mas justamente foi o erro. Quando você tem um mentor, ele te direciona. Então, na primeira reunião que eu tive com o Gui, ele já me direcionou com várias questões. E até hoje é assim, sempre que eu tenho alguma dúvida, eu chego para ele, pergunto, ele me dá uma resposta. Então, assim, esse direcionamento é sem comentários, realmente é o mais importante. Porque você não fica tentando várias coisas, ouvindo o que todo mundo fala, errando, gastando dinheiro. Então, esse direcionamento foi o principal. Eu percebi que eu tinha que ter esse direcionamento, alguém que pegasse mesmo na minha mãe e falasse assim, não, que você está errando nisso aqui, então isso aqui você precisa melhorar, que é justamente o que ele faz comigo hoje. Então, melhora essa coisa aqui, aí eu vou, ajusto, adequo, consigo melhorar, e aí depois ele começa outra coisa. E essa questão aqui, e aí aos pouquinhos você vai melhorando, porque é uma pessoa que está de fora te observando, que sabe, né, conhece, tem muito mais experiência do que você. Então, assim, foi esse o gatilho. Perfeito, Karina, muito bom. E realmente, eu concordo 100% contigo, porque conosco, tá, não foi diferente. Foi exatamente esse o nosso diferencial, né? O que me fez estar aqui hoje nessa posição de mais ensinar o profissional da saúde, contribuir na vida do profissional da saúde para poder evoluir, foi exatamente buscar conhecimento e bagagem com pessoas mais experientes que eu, não necessariamente da área da saúde, né? Na verdade, não tem da área da saúde, e eu busquei conhecimento com profissionais de gestão, de marketing, que conhecem de negócios, e aí, enfim, transformei mais em conteúdo e conhecimento para contribuir, auxiliar os profissionais da área da saúde a escalar o seu negócio, né? Então, concordo 100%, realmente faz muita diferença tu ter esse direcionamento e buscar esse conhecimento, né?
Então, isso faz toda a diferença. Me diz uma coisa, Gui, daqui a pouco eu te dou a palavra para perguntar para a Karine, mas só para seguir aqui no meu raciocínio, né? Eu queria entender dela assim, se ela hoje, né, fosse pontuar a Karine profissional, aí eu tô falando profissional técnica, antes de entrar de ser nossa cliente, de adquirir a mentoria e depois de adquirir a mentoria. O que a mentoria auxiliou nela nesse ponto e também dividir a profissional técnica, Karine, e a gestora, Karine, da sua vida, gestora do seu negócio, gestora de trazer o seu paciente para o seu atendimento, entendeu? Mudou muita coisa na minha realidade, né? Tanto no atendimento como no dia a dia, mudou bastante coisa. Eu já vinha buscando esses conhecimentos todos, então, quando eu comecei a fazer a mentoria com o Gui, foi realmente a cereja que faltava. Ele me deu todo o direcionamento e mudou completamente. Os atendimentos, a gestão, principalmente a parte que eu mais, que eu estou me atualizando mais, que eu estou buscando mais, é a parte realmente de oferecer oferta, de vender. E a gente, como profissional de saúde, tem muita trava com relação a isso, né? Então, algumas aulas que eu assisti da plataforma me ajudaram muito nisso, e também o direcionamento que eu tive dele. Perfeito, não, faz todo sentido isso, né? E o que tu, tipo assim, pontua para mim de forma objetiva. Antes da mentoria, se tu fosse dar uma nota, como se fosse valor monetário, de 0 a 10, como que tu estava? Depois da mentoria, de 0 a 10, como que tu está, né? E aí eu vou engatar uma outra pergunta depois da tua resposta. Antes eu estava uns 4,5 para 5, agora eu estou mais para 9. Perfeito. 9. Daqui a pouco chega no 10. Show de bola, é exatamente aí que a gente quer, né? E aí, me diz uma coisa, para tu sair de uma pontuação 4,5 para 9, ou seja, dobrar a tua pontuação, qual foi o teu game change? O que tu fez depois que tu assistiu às aulas, depois que tu conversou com o Gui? O que tu fez que realmente mudou esse teu jogo? Tá? E aí, para ficar claro, né, eu estou falando realmente de número de atendimentos e, obviamente, impactando no teu faturamento, né? Então, o que tu fez ali que, pô, agora tá muito melhor, agora sim eu tô entendendo como é esse processo e botando dinheiro no bolso. Uma coisa que me chamou muita atenção, a primeira coisa, na verdade, que eu aprendi foram os níveis de consciência, que foi, para mim, uma virada de chave enorme. Então, hoje eu já tenho isso muito, muito fixo, assim, com tudo que eu vou fazer, eu já entendo o nível de consciência. Então, quando eu comecei a entender isso, o faturamento praticamente dobrou, né? Antes da mentoria e depois da mentoria. Tem muita coisa para conquistar ainda, mas o principal foi justamente o faturamento. Ele dobrou. E eu acredito que eu tenho 2 meses com o Guilherme, acho que eu tenho 2 meses ou 1 mês e pouco, alguma coisa assim. Então, já dobrou. Então, isso é muito importante, né? Porque é o principal que a gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho. A gente quer oferecer um trabalho de qualidade e também ser reconhecido por isso. E a segunda coisa é que eu venho botando em prática tudo que ele me ensina. Tudo que ele me orienta, eu procuro botar logo em prática, procuro aprender, escuto o áudio que ele manda mais de uma vez para poder realmente fixar, ou algum ensinamento que ele me passa, as aulas. E isso faz grande diferença, colocar em prática mesmo, né? Porque se a gente só ficar ouvindo e não fizer, não adianta. Exatamente, Karine. Bah, tu não tem noção quanto eu fico feliz de escutar isso, porque é exatamente esse é o game change, essa é a diferença. Porque para tu obter sucesso e crescimento com o teu negócio, principalmente nessa fase que tu estás, é um processo. E como tal, ele tem que ser estudado e tem que aplicar ele, né? Não existe receita de bolo. Como todo processo, tem sim fases que tu tem que respeitar, tem sim que estudar o teu processo, estudar como tu vai implementar, ok, mas a vida é dinâmica, né? As coisas vão acontecendo no meio desse processo que tu tem que tomar atitudes e iniciativas com as coisas que vão aparecendo para ti, né? Com as informações que vão aparecendo, com os pacientes, clientes que vão aparecendo, e ali tu tem que entender
naquele momento, se tu investe mais dinheiro, investe menos dinheiro, onde que tu vai jogar mais com indicação, com menos indicação, enfim, tem que entender ali nesse processo aonde que tu vai direcionar, né, o teu negócio. Bom, deixa eu passar um pouquinho a palavra para o Gui, porque hoje eu cheguei empolgado, né, Gui, nem te dei a palavra. Eu tenho certeza que o Gui tá cheio de perguntas para fazer para a Karine e, óbvio, né, conduzir aqui as respostas que a gente quer, enfim, escutar aqui e direcionar aqui para trazer clareza para o podcast aqui do que a gente está falando. Vai lá, Gui. Boa. Não, eu estava só escutando e escutando também para aprender, né? Acho que é importante, a gente quer falar muito, mas a gente tem que muito escutar também, né? E eu queria dividir uma coisa com o pessoal aqui, a Karine pode até complementar depois, porque eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem está assistindo a gente aqui, essa questão de que ela falou, de que eu saí da faculdade, fui testar outras coisas, tentar outras coisas, e depois, cara, gastei um dinheiro, investi uma grana, não retornou tanto, com a mentoria aí eu dobrei em um mês e pouco aí o meu faturamento, e eu quero levantar uma paradinha aqui, que eu falei muito para a Karine lá atrás, e eu super entendo o posicionamento dela, tá bom? Super entendo, e também entendo das outras pessoas, mas eu quero falar aqui mais uma vez com relação a uma coisa que eu chamo sempre de a síndrome da pós-graduação. Tá? Isso é uma coisa que eu bato muito, né? E a Karine já até deu uma risadinha lá, porque ela sabe que eu bati muito nessa técnica com ela. No primeiro momento lá atrás, né, quando ela entrou em contato comigo, ela falou, cara, eu quero entrar na sua mentoria. E eu falei, beleza, vamos lá, vamos fazer uma conversa, né? Vamos marcar uma reunião para a gente conversar. E ela falou, cara, infelizmente agora eu não consigo, porque no caso ela estava fazendo, se não me engano, osteopatia, não é isso, Karine? Foi, eu comecei a pós-graduação, tinha acabado de começar. Ela tinha acabado de começar a osteopatia. Ela falou, Gui, cara, eu acabei de pagar e o preço é quase o mesmo, né? É parecido o custo e tal. Então eu vou, infelizmente, acabar aqui a osteopatia, depois a gente volta a conversar. E eu quero deixar sempre claro isso para as pessoas. Eu não tenho nada contra, pessoal. Especialização, pós-graduação, curso técnico, eu não tenho nada contra isso. Mas como infelizmente ninguém fala isso para você, por quê? Porque eu sou professor da faculdade, ele quer vender o curso da pós-graduação da faculdade. O professor de outro curso, ele quer vender o curso. Então, eu entendo o posicionamento das referências que a gente tem dentro da faculdade, tá bom? Mas o correto, o mais indicado, não é você sair da faculdade e aprender mais uma técnica. O correto é você sair da faculdade e aprender o que você não teve na faculdade, que é essa parte de marketing, de vendas, de posicionamento, de gestão, uma série de questões, tá bom? Exatamente. E naquele momento, a gente sai da faculdade, eu conheço a cabecinha de vocês porque eu já passei por isso, né? Então, a gente sai de 4, 5 anos da faculdade aprendendo conteúdo, aprendendo conteúdo, aprendendo conteúdo. E aí você sai viciado em aprender conteúdo. E aí quando você sai e fala, cara, e agora, o que eu preciso fazer para ter mais pacientes? Cara, eu vou aprender mais conteúdo. Porque se eu aprender mais conteúdo, eu vou ficar melhor ainda e tudo mais. E não. Tá? Isso chama-se síndrome da pós-graduação, que é uma coisa que infelizmente, eu bato muito para tentar ajudar as pessoas. Então, quando a Karine me fala isso, né? E, cara, lá atrás você falou, eu fiz, tal, eu não critico ela, tá bom? E trago isso não para crucificar ela em praça pública, como diz, mas eu trago exatamente porque eu acho que pode ajudar vocês que estão vendo a gente aí no podcast e tudo mais. De novo, eu não sou contra você fazer pós-graduação, não sou contra você fazer especialização, não sou contra isso. Mas, primeiro, aprenda a captar pacientes. Qual que é o meu raciocínio? É muito mais inteligente você aprender a ganhar dinheiro e aí, com esse dinheiro, você fazer o curso para as pessoas do que você gastar o pouco dinheiro que você tem para fazer um curso que, infelizmente, você não tem ninguém para atender no começo. Esse que é o ponto. Então, assim, aprende a se posicionar, a trazer pessoas, a trazer clientes, aí depois você faz quantos cursos você quiser. Tá? Eu não tenho nada contra crescimento técnico, mas tem uma coisinha que você precisa aprender quando você sai da faculdade. Eu estou muito errado, Karine? Tá certíssimo, eu aprendi isso da pior forma, né? Gastei muito dinheiro, tempo, que é o principal. E aí, resumindo, quando eu realmente entendi, levou um pouquinho de tempo, isso alguns meses, mas quando eu realmente entendi, eu tranquei a osteopatia, não estou cursando a osteopatia no momento, porque eu decidi investir em um outro curso técnico que iria me dar um resultado mais rápido, o valor era muito menor, era, sei lá, 25% do valor total da osteopatia,
E assim, eu já terminei o curso, já consigo gerar os resultados que eu queria para pacientes de coluna. Então, e eu precisei realmente investir na mentoria. Era isso que eu deveria ter feito desde o começo, né? Mas, enfim, Não, hoje eu tenho essa consciência já. e é legal de novo, Karine, e eu quero que você fale isso, né? E assim, totalmente livre, obviamente, para dar a sua opinião. Como eu falei para você, né, antes a gente dar o play da gravação aqui, tem muita coisa que talvez você fale aqui que vai ajudar a pessoa que está assistindo. Porque até pouco tempo atrás você estava assistindo. Né? Então, hoje é bem legal, né? Você virar e falar, pô, eu tô aqui gravando pro Gui e dobrei meu faturamento em 1 mês e meio, 2 meses aí, tal, tal. Mas tem muita gente que está assistindo a gente que talvez não virou essa chavinha ainda. Então, é legal porque você tem a mesma mentalidade do pessoal que está assistindo. Tá? Então, por isso que eu gosto que você fale o que virou, o que foi de diferente, como você está hoje. E assim, inclusive dá conselhos, dá palpites, dá ajuda. Essa parte da síndrome da pós-graduação. Eu acho que não só você, mas muitos colegas seus, né, amigos seus, eles passam por isso, não é? Na pós-graduação, acho que era praticamente unânime, né? Eu começava a conversar algumas coisas sobre marketing e tal, o pessoal não sabia. Porque é uma falsa ilusão. Eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou ser, vamos supor, um osteopata, um quiropraxista, e automaticamente eu vou ser reconhecido. E não é assim. Não é dessa forma, né? Então, você consegue ser uma referência sem você precisar ter uma pós-graduação de fato, desde que você gere os resultados. E o paciente, ele tá nem aí se você é X ou Y ou Z. Ele quer que você resolva o problema dele. Então, assim, quando eu tive esse entendimento, eu falei, meu Deus, pra quê? Eu tranquei, iniciei um outro curso que me daria um resultado mais rápido e decidi focar justamente no que me dá o retorno financeiro. E aí, com esse dinheiro que eu vou fazendo, eu vou investindo ainda mais em outros cursos que vão me dar, né, mais conhecimento para gerar mais resultados ainda. E aí vai rodando. Mas não é ao contrário, você forma, seja normalmente quando você forma, você já termina recebendo um valor menor, porque você é recém-formado, e aí você pega o pouco que você recebe, ao invés de você investir em conhecimento que vai te fazer ganhar mais dinheiro, aí você investe em mais conhecimento. Quer dizer, da faculdade não foi bastante, né? 5 anos estudando não foi suficiente. Então, eu viro essa chave, então tudo mudou, né, na minha vida. E hoje tenho muito mais clareza de onde eu quero chegar com relação às metas, com relação a não sair investindo em qualquer curso, porque, entendeu? Não vai agregar de fato. Se eu tenho uma área específica, eu preciso focar naquela área específica. É um outro erro que muita gente comete também, que eu vejo bastante. O pessoal está investindo em vários cursos. Tem gente que tem curso de RPG e faz um curso de neonatal. Assim, coisas totalmente diferentes. Então, termina gastando muito dinheiro e quando chega para ver a quantidade de dinheiro que está recebendo, não é lá essas coisas, né? Então, é realmente o mais importante isso. Investir em conhecimento que vai te fazer avançar. Perfeito, Karine. Exatamente esse é o ponto, né? Porque o que eu vejo, né? O pessoal chega para a gente exatamente com esse sentimento de que o marketing não dá certo, ou os processos que ele está executando não está dando certo, ou as pessoas não entendem o que ele está fazendo, mas é justamente por isso, porque ele não tem posicionamento e ele se preocupa em vender a ferramenta e não a solução para o cliente. E tu resumiu muito bem, e eu falo exatamente com essas mesmas palavras que tu acabou de falar. Eu falo para os meus clientes. O paciente, ele não está preocupado quem tu é e o que tu tem na tua caixa de ferramentas. Ele quer que tu resolva o problema dele. Então, a partir do momento que tu aparecer, né, com a ferramenta que tu executa, ele vai dizer, cara, o que é isso? Eu nem quero saber o que é isso. Eu estou com o meu problema nas costas. Eu estou procurando um fisioterapeuta que me resolva o problema nas costas. Tu tem essa capacidade, né? Então, imagina, o cara tem que dar um baita de um passo, que é entender o que tu está querendo vender para ele, entrar em contato contigo e tu, nesse contato, levar essa clareza para o cara, para o paciente. E não é esse o caminho. O caminho é, ele já entendeu o que tu faz, opa, gostei ou não gostei da pessoa. Gostei, dei o próximo passo, avançou. Quando ele avançou, que é te chamar no WhatsApp, preencher um formulário, mandar direct, seja lá o que for, ele já sabe o que tu faz, ele já sabe quem tu é e com que tu trabalha. Aí tu só tem o trabalho de converter ele, né? Trocar uma ideia, chamar ele para uma conversa, para uma avaliação, e aí realmente
converter ele, né? O processo é esse. Parece simples a gente falando, parece, não é tão simples assim, né? Tem que ter outras coisas que a gente fala em outros episódios de podcast, tipo consistência ao criar conteúdo, ao performar, consistência, persistência também, né? Então, tem outros vieses aí que a gente tem que se preocupar, mas enfim, a grosso modo é isso, né? Então, venda a solução para ele, não a ferramenta. É uma coisa também que é muito importante. Quando o paciente ele chega para você, ele está pedindo ajuda, né? Ele tem um problema e você tem a solução. Então, se a gente não souber vender para ele, a gente está não ajudando ele, porque ele pode cair na mão de uma pessoa que não sabe metade do que você sabe. Então, não vender também é um erro, porque a gente tem a visão de que vender é uma coisa ruim, e não é, né? Então, a gente tem que saber isso, porque isso é uma forma de a gente ajudar o paciente. Ele tem um problema, a gente tem como ajudar ele. Então, o vender ele é muito mais, é um ato de ajudar, é muito mais do que trocar o dinheiro, né? É o ganha-ganha. Ele ganha a solução do problema dele e você ganha o dinheiro em troca. Mas se você não sabe conduzir essa conversa, não sabe ajudar ele, ele vai cair na mão de profissional, que ele vai gastar muito mais dinheiro, muitas vezes não vai ter o problema resolvido, e você também deixa de ganhar o seu dinheiro de ajudar uma pessoa. Perfeito, cara. Ótima visão. E até deixa eu pontuar isso aqui, porque isso tem muito ouro aqui, Vini e Karine, pro pessoal. Nessa questão de você entender que as pessoas precisam, muitas vezes, de múltiplos incentivos ou de múltiplas oportunidades para comprar de você, tá bom? Então, o que a Karine está falando é, cara, eu sei que eu sou bom em tirar dor das pessoas, então a venda minha não é uma venda por dinheiro, é uma venda porque eu preciso ajudar essas pessoas que estão com dor nas costas. Então, se eu precisar conversar, aparecer, fazer marketing, faz várias vezes para ela, eu vou fazer. Inclusive, é exatamente isso que eu fiz com a Karine. Se a Karine falar para vocês aqui a quantidade de vezes que eu mandei para ela, e aí, Karine, bora na mentoria? E aí, Karine, bora? Cara, ela me falou não umas 10 vezes pelo menos, não é verdade, Karine? Foi bem. Pelo menos umas 10 vezes eu mandei. E aí, Karine, chegou a sua vez? E aí, Karine, tá pronta? É arrependimento, viu? Mas, enfim, hoje eu já consegui ajudar alguns colegas também para entrarem na mentoria, estão gostando bastante também. Você percebe quando ela gosta, né? Eu falo com o elogio mais sincero, né? Você percebe quando a pessoa gosta porque ela indica para outras pessoas e outras amigas da Karine também já entraram. Mas o ponto que eu quero deixar claro para vocês aqui é, eu, Guilherme Fattori, eu sei que eu tenho ali um produto bom, eu sei que eu tenho algo que pode ajudar muitas pessoas. Então, eu não estou perturbando a Karine no sentido de oferecer para ela simplesmente porque eu quero o dinheiro dela. Mas é porque eu sei que se a Karine aprender isso, ela está atendendo hoje o dobro de pessoas que ela tinha antes. Então, é minha responsabilidade, sim, oferecer para a Karine. É minha responsabilidade, sim, ficar falando para a Karine, Karine, e aí, chegou essa hora? E aí, bora trabalhar junto? E aí, vamos lá? Porque muita gente entra em contato com você, profissional da saúde, e pergunta, e aí, como que você está? Né? E aí, quanto custa a sessão? E aí, como que funciona o seu trabalho? E aí você fala, a pessoa sobe, e você nunca mais oferece para ela. E você nunca mais pergunta, e aí, você resolveu o seu problema? E aí, está precisando de ajuda de novo? Tá? Então, é importante vocês terem essa consciência que, às vezes, a pessoa que está do outro lado, ela não tem noção da transformação de vida que ela vai ter. Então, você precisa, sim, oferecer e conversar com ela muitas vezes para que ela chegue no momento dela e fala, pô, chegou o meu momento de passar com a Karine, chegou o momento de fazer consultoria com o Vini, chegou o momento de fazer mentoria com o Gui. Então, normalmente, tá, não é no primeiro, Gui, eu tenho, sei lá, eu faço uma campanha e vem 10 pessoas no direct. Dessas 10, 1, 2 fecha comigo. Cara, essas 8 você tem que acompanhar. Essas 8 você tem que, de vez em quando, mandar, e aí, tá tudo bem, dona Maria? Resolveu o seu problema de coluna? Resolveu o seu problema de dente? Resolveu sua dor? Resolveu o seu problema estético? Cara, fatalmente, dessas 8, algumas você vai fechar no outro mês, no outro mês, e no outro mês, e no outro mês. Tá? Então, esse acompanhamento de oferta, né, Karine, ele é muito importante. Se eu tivesse desistido da Karine falando, Karine, não, desculpa, você não entrou na primeira vez, então você não vai entrar nunca mais, cara, ela não teria dobrado o número de pacientes dela hoje. Verdade. Tu não teria contribuído, né, na verdade, na vida dela. Exatamente, eu penso exatamente isso. E no marketing, sim, uma clareza que a gente traz muito forte é
o pré-venda e o pós-venda. E esse follow-up, que é o acompanhamento do cliente, né, o acompanhamento do lead, ele se dá nesses dois momentos. O pré-venda, que não é, às vezes as pessoas acham que eu não quero ser chato com a pessoa chamando a pessoa toda hora para vender. Não, só um pouquinho. Tudo depende do teu mindset e de como tu vai abordar a pessoa. Tu pode ser realmente uma pessoa, um vendedor chato, sabe? Quando tu entra numa loja e tu entra ali só para olhar e o vendedor te pergunta a cada 5 minutos se tu quer ajuda, é óbvio que isso é chato. Mas não é esse papel que a gente busca e não é esse papel que a gente indica. Não seja um vendedor chato, seja simplesmente alguém que está dando atenção para uma pessoa que tu sabe que precisa da tua ajuda. É basicamente isso que tu tem que fazer. E aí é óbvio que vai depender muito do teu posicionamento, da tua postura, a forma que tu vai abordar ela. Isso pré-venda, até ela entender ou ter clareza de que tu tem a solução para o problema dela. Ela comprou de ti, tu teve um atendimento, resolveu o problema, não esquece dela. Acompanha ela. Veja se ela está sendo bem tratada, se ela teve evolução, se ela não teve evolução. Eu sempre uso aqui no podcast o exemplo de dentista, né? Que normalmente o dentista se preocupa em, sei lá, fazer ali o acompanhamento anual, né, da higiene bucal do seu paciente. Aí fez um ano, no outro ano, quando vencer, ou ele vai entrar em contato só um ano depois, ou nem isso ele vai fazer. Tipo, ele que se lembre que tem que fazer a higiene bucal e que me ligue. Pô, isso aí é um follow-up totalmente equivocado e errado. Ou melhor, nem existe, né? Eu acho que todo cliente, todo paciente, tu tem que ter esse acompanhamento. Se tu não tem tempo para fazer, ok, que bom, significa que tu tá com a agenda cheia. Se tu tá com a agenda cheia, tu tem condições de pagar uma secretária e treinar ela para ela fazer esse acompanhamento, esse follow-up e sim, tu trazer esse cliente de novo para o teu consultório, para tua clínica, para executar os procedimentos de praxe contigo, né? Ponto, é isso. Esse é o segredo. Se eu pudesse falar para o pessoal, anotar uma coisa muito bacana aí, anota no coração, assim, põe um papelzinho, coloca na frente do seu computador, no seu quarto e tudo mais, anota isso porque é de uma sensibilidade muito grande a gente ter essa consciência, né? Que, como a Karine disse, quando a gente não vende, a gente só perde dinheiro. Quando o outro não compra, ele perde uma transformação. Tá? Então, vamos falar de novo. Quando a gente não vende, a gente perde só dinheiro. Quando o outro não compra, ele perde uma transformação. Então, o prejuízo de vida para ele é muito maior do que para a gente. Tá? Então, é muito importante esses processos de venda, esse processo de marketing e tudo mais. E aí eu queria aproveitar esse gancho também para fazer uma pergunta para a Karine nesse sentido, porque a Karine já fazia, né, campanhas de marketing, eu sempre vi ela muito ativa no Instagram dela, fazendo stories e tudo mais, e eu queria que ela entregasse um ouro para o pessoal nesse sentido mesmo. O que ela fez aí no sentido de marketing, de atrair mais pessoas, para ela ter dobrado aí o número de faturamento de pacientes dela? O que ela fez? O que você, Karine, pode dividir com o pessoal aí? Olha, o que eu fiz aqui foi isso, e funcionou super bem. O que aconteceu, Karine? O que aconteceu, na verdade, de principal foi a forma que eu converso com as pessoas, né? A forma que eu faço elas reconhecerem a importância e tal. O que mudou também foi a questão do marketing digital. Eu não sabia olhar as métricas, então terminava que eu deixava lá da campanha, não estava dando resultado, gastando dinheiro, enfim. Então, isso me ajudou bastante, porque eu já invisto um valor que eu sei que não vai ser tão significante assim, e eu vou olhando as métricas, vendo quantas pessoas entraram em contato, vendo o que eu preciso melhorar, nas várias etapas que tem, né, da venda. E todo esse processo aí de aprendizado, e é isso. Cara, é muito massa você falar isso, Karine, porque é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, o Vini, dessa falta de interpretação das métricas do profissional da saúde, né? Quantas vezes, e de novo, a Karine pode falar aqui de exemplo para a gente, quantas vezes ela subiu um anúncio, e ela subiu o anúncio e deu bom. E aí ela falava, e agora o que eu faço? Falei, continua. Se deu bom, por que você vai parar ele? Né? E aí, muitas vezes, a gente não mapeia esses processos, assim, no sentido de, peraí,
eu tenho um anúncio e eu coloquei, sei lá, R$50 nesse anúncio. Esse anúncio me trouxe 5 pessoas e dessas 5 pessoas eu converti uma delas. Então, isso tudo são processos. Então, você precisa entender, o seu anúncio está atraindo as pessoas que você quer? As pessoas que estão chegando, você está conseguindo conversar com ela até chegar na sua oferta? E se está chegando a sua oferta, você está conseguindo converter elas? Se você não tem consciência desses passos, você não sabe aonde precisa melhorar. Você acha que tudo está errado e não está. Eu não vou mais usar tráfego pago, eu não vou usar campanha, eu não vou usar rede social, eu não vou usar Google, eu não vou usar influencer, eu não vou usar, enfim, qualquer ferramenta. Por quê? Porque você não está entendendo aonde que está o erro. Às vezes, gente, pelo amor de Deus, a Karine está com a gente lá um mês e pouco na mentoria. Eu duvido que ela assistiu, sei lá, 10 aulas da plataforma. Você assistiu quantas aulas até hoje, Karine, você acha? Eu acho que uns 4. Assistiu 4 aulas na plataforma, pessoal. E com 4 aulas, ela conseguiu dobrar o número de faturamento dela. E por que isso? Porque, às vezes, é só você ajustar um processo. Às vezes, o que ela estava precisando não era melhorar todo o funil de vendas dela ou todo o processo dela. Era fazer um ajuste em um local específico. Né? Existe aquela piada que é bem legal e bem esclarecedora nesse sentido, daquela história de você chamar o cara para consertar, né, a máquina de lavar roupa em casa, né? E aí o cara vai consertar a máquina de lavar roupa na sua casa, e aí ele vai lá em 10 segundinhos, ele troca uma pecinha, a máquina volta a funcionar, você pergunta, e aí quanto custa? O cara, R$500. Foi R$500 para trocar uma peça? Ele, não, R$500 para saber qual peça trocar. Né? E é exatamente isso, muitas vezes. Então, às vezes, o seu processo aí não está totalmente focado. Você não está tudo errado. Só que você precisa de alguém para saber qual pecinha consertar. Né? Para ajustar, é isso mesmo. Foi o principal, na verdade, né? Era esse acompanhamento mesmo que eu precisava no WhatsApp, diário, porque são dúvidas que vêm surgindo e a gente precisa ter alguém para direcionar a gente. Porque sozinho a gente nunca vai saber tudo, né? A gente aprende algumas coisas e aí fica muita informação solta. Então, quando eu tenho direcionamento, fica muito mais fácil. Você sabe onde é que você está errando, sabe o que precisa melhorar. Hoje eu tenho clareza de quais são os meus erros, o que eu preciso fazer para melhorar. E aí, vira e mexe, eu pergunto para a guia alguma coisa, com relação a alguma resposta que eu preciso dar, alguma coisa que eu tenho dúvida. E ele vai sempre me respondendo. Isso para mim foi o mais importante de tudo, né? As aulas são muito boas. Eu vou assistir mais aulas, mas o mais importante foi esse acompanhamento mesmo diário para direcionar, para ver onde é que eu estava errando, para acertar mais. Exatamente. E uma coisa que me dá muita clareza e tranquilidade de passar para o pessoal é exatamente falar sobre esse processo de pedir ajuda, né? De ter uma sacada, às vezes, numa conversa, numa reunião, ou até mesmo aqui num bate-papo que a gente está fazendo. Porque a gente, muitas vezes, por mais que tu domine o teu processo, às vezes tu tá, já fiz um monte de curso, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que eu tô no caminho certo, mas tu tá tão acostumado com aquele processo que às vezes tu não enxerga que tu tá num pequeno detalhe, tu tá cometendo, entre aspas, né, um errinho, um erro, né? Porque tu tá tão acostumado naquilo ali e tá tão óbvio para ti que tu não tá vendo que não tá óbvio pro outro, né? E aí precisa de alguém de fora, não, mas só um pouquinho. Isso aqui tu tem que ter mais clareza. Traz mais clareza para esse teu conteúdo, ou para esse teu anúncio, ou para forma que tu tá te posicionando, porque para mim aqui tu não tá com clareza, tu não tá com obviedade. E aí tu pensa, putz, não é que ele tem razão, sabe? É detalhes, né? E eu acho que isso é fundamental. Os puxões de orelha pro bem, né? Exatamente, exatamente. E Karine, não entrega pro pessoal aí, tá? Que o pessoal acha que eu sou bonzinho assim lá também. Não, eu sou bravo, né? Não, é bonzinho, mas tem horas que realmente tem que dar uma puxadinha, porque senão a gente fica muito... Muito passivo, né? O pessoal vê essa carinha aqui e fala, não, o Guilherme é bonzinho, eu vou lá falar com ele. Vai nessa. Mal sabem onde estão entrando, né, Karine? É porque você é muito direto, né? Isso é bom, é direto, não tem muita rodeio. É direto, você quer uma coisa e vai... Perfeito, Karine, perfeito. Eu só para complementar e o que a Karine está falando, e que tu mesmo está dizendo, e que eu concordo 100%, a gente fala, e está na nossa função isso, o que a pessoa precisa escutar, não o que ela quer escutar. Né? Então, é óbvio que o guia, a gente tem, combina muito assim no nosso perfil de pensamento, então, nós somos pessoas
tranquilas, do bem, vamos te apoiar, estamos do teu lado, mas não confunda esse tipo de abordagem, amizade, com que a gente não vai falar o que tu precisa. Porque a gente vai falar, a gente vai tocar o dedo na ferida. Porque esse é o diferencial. Senão, tu não precisaria da gente, né? E uma coisa que o Gui falou que foi importante também outro dia, ele me falou no Instagram dele. A gente só cresce quando a gente se coloca na posição de aprendiz, né? Quando a gente tem humildade. Então, a Verdade. gente, por mais que saiba bastante coisa, a gente nunca vai saber tudo. Tem que sempre se colocar na posição de aprendiz, sempre procurar saber com quem sabe um pouquinho mais, e aí você vai aos pouquinhos subindo, né? Perfeito. É isso aí. O meu mentor, Vini e Karine, pessoal, o meu mentor hoje, né, as pessoas que eu admiro muito hoje, tem um carinho que está me ajudando, né, no nosso processo, é o Rafa Marques. E o Rafa tem uma frase que me pegou muito, né? Logo quando a gente se conheceu, o primeiro dia que a gente se conheceu, ele tem uma frase dele que eu gosto bastante, que ele fala assim: você quer estar certo ou você quer dar certo? Porque muitas vezes a gente fala, eu vou fazer isso, mas isso não vai dar certo. Peraí, faz. Ele fala assim pra gente, faz isso aí. Eu tô te falando pra você fazer porque eu já conheço, eu sei esse jogo como funciona, né? E aí a gente fala, mas não sei se dá, não sei o quê. E aí ele tem essa frase, né? Ele fala, você quer estar certo ou você quer dar certo? Porque se você quer estar certo, realmente você talvez não tenha o perfil de ter um mentor, de ter um professor, porque você já quer estar certo sobre as coisas que você tem. A sua opinião está formada, a sua cabeça está fechada. Isso não vai dar certo ou isso é a única solução e pronto. Agora, quando você quer dar certo, você está disposto a fazer coisas que te tiram da zona de conforto. Você está disposto a fazer coisas que vão fazer você, vamos dizer assim, fazer, mesmo você não querendo tanto, mas que é importante, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito que o Rafa fala e que, né, faz todo sentido o que a gente está falando aqui muitas vezes a gente precisa querer dar certo e não estar certo, né? Sim. Perfeito, Gui, perfeito. Essa é uma baita análise e até eu, para contribuir, né, e convergir com essa opinião, e que tu já me conhece, tu sabe que eu faço dessa forma, cara, sempre me perguntam, tá, o que a estratégia A ou a estratégia B? Não sei. Vamos botar na rua, vamos testar, e aí ver o que a resposta dessas métricas que vão dar e a resposta dessas métricas aqui. E aí a gente compara e toma uma decisão. Né? E eu faço, pelo menos na nossa equipe ali, né, Gui, eu bato muito nesse sentido de, vamos testar, galera, porque todo mundo acaba dando a sua opinião e traz muito a sua opinião. Tudo bem, sua vivência, né, histórias, tudo mais, mas é muito importante o quê? Ter números, ter métricas, ter os números do teu negócio na mão. Senão não faz sentido tu pegar e afirmar uma coisa ou nem testar ou por alguma objeção ou uma crença limitante da tua cabeça não fazer o negócio funcionar, né? Então, acho que é isso. Bom, Gui, estouramos o tempo da minha parte, tá entregue, tá entregue. Karine, muito obrigado pela tua participação, foi fundamental, foi muito bom, muito importante. E outra, eu gosto de convidados assim, hein? Galera que está nos escutando, nos assistindo, para vir para cá tem que ser assim, ó, participativo. Dá a tua opinião mesmo, fala o que tu sente, o que tu pensa, o que aconteceu de transformação na tua vida, não fica se segurando. É para realmente falar e ser sincero, é isso que a gente gosta e contribuir, claro, para o crescimento aqui de todo mundo, né? Essa é a função do nosso podcast. Então, muito obrigado pela tua participação. Manda um recado final, Karine, o que você queria falar de novo, né? Eu acho muito legal porque há pouquíssimo tempo atrás você estava assistindo o podcast e hoje você está aqui participando com a gente. De verdade, foi bem gostoso fazer esse podcast com você mesmo aqui. Então, sei lá, se você estivesse assistindo lá e quisesse que alguém falasse alguma coisa para você, o que você gostaria? Enfim. Então, primeiramente, quero agradecer pelo convite de vocês. Achei bacana participar do primeiro podcast da minha vida. Ah, que legal! Show de bola! E, assim, a mensagem que eu deixo reorganize as prioridades e invista naquilo que vai te dar um melhor retorno financeiro para depois você investir em mais conhecimento técnico. Eu acho que o podcast foi muito em torno disso, né? E muitas vezes a gente sai da faculdade com uma ideia de que tem que investir em conhecimento técnico, sendo que é o contrário. Então,
um bom profissional, ele precisa saber gestão, ele precisa saber vender, ele precisa conhecer de marketing. Então, é um mundo de coisas que a gente nem escuta falar na faculdade. Então, para que a gente possa ajudar mais pessoas, a gente tem que ter esse conhecimento. Então, a maior dica que eu dou é essa: invista em conhecimento que vai te fazer avançar e vai te fazer realizar os seus sonhos, né? Porque todo mundo trabalha com o objetivo de realizar os seus sonhos. Então, não é só trabalhar por amor, né? A gente trabalha com amor, não é por amor. A gente Perfeito. precisa ter o retorno disso para que a gente possa realizar os nossos sonhos, porque aí sim vai dar mais ânimo ainda de ajudar mais pessoas. E é isso. Perfeito. Karine, Perfeito, show de obrigado, viu? bola. É isso Obrigado aí. de coração, foi sensacional. Foi um dos melhores podcasts que eu gostei de fazer, menino. Não, também, adorei, sem demagogia, né? Gostei bastante também. Bom, vamos lá então para o nosso encerramento. Agradecer a nossa audiência. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se ficou alguma dúvida, manda pergunta. Pode mandar, por favor, também qualquer mensagem no nosso direct. Nossos arrobas estão aqui na tela em algum local. Se você está escutando no Spotify, nos procura no YouTube, que com certeza vai achar o nosso arroba e já pode deixar também, obviamente, o nosso comentário. Se você conhece alguém, algum profissional da área da saúde, obviamente, que vai se beneficiar com esse conteúdo, que está precisando escutar esse conteúdo, por favor, envia para esse pessoal, para essa galera, a gente agradece. E é É isso. isso. Muito obrigado, Nos Paulo, vemos na muito semana que obrigado. vem. Valeu, pessoal. Tchau, Valeu, galera. tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.